Hoje, quinta-feira, estamos caminhando nesta quaresma linda e maravilhosa, onde nós estamos buscando constantemente a nossa conversão, o nosso aproximar-se do Senhor, aproximar-se de Deus. Estamos na quaresma, nós estamos buscando cada início de programa, cada início de bate-papo, aqui na nossa web rádio, nas quintas-feiras, colocar um tema em que nos colocamos mais próximo de Deus, onde nos colocamos mais aberto à conversão. Na semana passada, no encontro passado, nós falamos sobre a bênção do Santíssimo, sobre o Santíssimo Sacramento. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, que é uma pessoa que faz parte da Santíssima Trindade. Então nós estamos hoje diante de Deus e diante de Deus Eucarístico, Jesus, diante de Deus Pai e diante do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade que atua em conjunto com Deus Pai e Jesus Cristo. Ele é invisível aos olhos humanos, mas produz efeitos visíveis. Inclusive, nós estamos aqui agora, neste momento, conversando, graças ao sopro de vida que Ele nos dá, ao nosso entendimento. Então o Espírito Santo, que é Deus, Ele nos coloca algumas funções. Entre elas, Ele nos pede a dar testemunho de Deus. Ele é Deus, Ele penetra na nossa cabeça e no nosso coração, no nosso ser, para darmos testemunho de Deus, ensinar a verdade, orientar todas as nossas decisões para Deus, nos protege dos perigos, proteger completamente as nossas ações de todos os perigos, transmitir os dons dados pelo Espírito, acalmar os temores, consolar, ele é o Espírito Consolador, tornar as pessoas plenas de esperança. O Espírito Santo vai nos conduzindo e nos torna pleno de esperança para Deus e para a vida. O Espírito Santo, santificador, santifica todas as pessoas, todas as famílias. Confirma as ordenações sacerdotais. O Espírito Santo, ele vem nos moldando, nos encaminhando, nos mostrando como viver a vida digna de santidade. A palavra grega pneumana significa sopro, o sopro de vida do Espírito, vivo, e aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra grega John significa santo. O Espírito Santo é enviado por Deus Pai e Jesus Cristo. Deus Pai e Jesus Cristo envia o santificador. O Espírito Santo é uma parte íntegra da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é a alma da igreja, impulsionando a missão e unificando no amor. O Espírito Santo é que nos conduz, que nos leva à missão, a caminhar, que nos dá o sopro de vida. O Espírito Santo é quem nos orienta, nos capacita. O Espírito Santo é o mestre interior que fala no coração do homem. O Espírito Santo é a promessa do Pai e é o guia da igreja. Olha, o Espírito Santo, ele é Deus, né? É uma pessoa da Trindade.
Então o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo sempre, está sempre ao nosso lado, falando ao nosso ouvido, soprando, nos dando sopro de vida. O Espírito Santo também é um dom dado pelo Pai e pelo Filho. Ele é a presença de Deus no meio do seu povo. Jesus voltou ao Pai, mas disse: não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o Paráclito. E deixou o Espírito Santo. É a presença de Deus no meio do seu povo. É o Espírito Santo une os cristãos a Deus e o universo. O Espírito Santo de Deus é aquele mesmo que soprou vida nas narinas do primeiro homem. Sendo assim, é também aquele que sopra sobre a nossa vida espiritual, a fim de nos assemelhar a Cristo, fim último de nossa vida. A igreja é o templo do Espírito Santo. A igreja católica é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo sendo uma das três pessoas da Santíssima Trindade, e como tal, ele é pessoalmente e totalmente Deus, coigual e coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Veja, o Espírito Santo, ele está ao nosso lado sempre, nos conduzindo, nos orientando e nos dando esse sopro de vida. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de espírito, sem um corpo de carne e ossos. Frequentemente nos referimos a ele como o Espírito, o Santo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Consolador. O Espírito Santo é importantíssimo na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ser. Ele é que nos conduz, que nos leva realmente a esta caminhada terrestre, né? A esta vida passageira aqui na Terra. Ele pode guiar-nos em nossas decisões e proteger-nos de perigos físicos e espirituais. Ele é conhecido como o Consolador e pode acalmar nossos temores e encher-nos de esperança. Por meio de seu poder, seremos santificados. Se nos arrependemos, recebemos as ordenações salvadoras e cumprimos nossos convênios, nossos momentos aqui, a nossa vida passageira aqui na Terra. Temos também os dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, esses dons são perfeitos em Cristo, mas também são presentes nas nossas vidas, nos nossos meios. Os 7 dons do Espírito Santo. De acordo com o Catecismo, o Espírito Santo também concede ao cristão 12 frutos, que são caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, modéstia, continência e castidade. Veja que o Espírito Santo, ele nos dá essa maneira de viver, né? De caminhar com Deus, e nos mostra todo o caminho que devemos seguir. O Novo Testamento, na Bíblia, menciona vários dons do Espírito Santo, como profecia, servir, ensinamento do ânimo, contribuir, liderar, mostrar misericórdia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé. Olha, que o Espírito Santo, ele renova a nossa vida constantemente, viu? Com o amor, realmente, o amor de Deus, nos mostrando a alegria de caminharmos juntos, caminharmos na sabedoria do amor do Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, nesta quinta-feira, o Evangelho de Lucas, a primeira leitura do profeta Isaías e o Salmo, ele nos traz uma forma digna de vivermos a Quaresma. Nos traz uma orientação onde devemos nos debruçar diante deles e meditar, colocarmos dentro do Evangelho, sentir essa presença de Deus realmente nas nossas vidas. E hoje também não esqueçamos, né? Dia de adoração ao Santíssimo. Na nossa paróquia aqui, da Nossa Senhora Perpétua do Socorro, nós temos adoração de 3 às 5 e temos a Santa Missa às 5 horas. Temos também adoração na Capela do Padre Pio, às 7 horas, 19 horas, seguida da Santa Missa. Como também estamos na Capela Exaltadora Nó, o sacrário lá, bem, nós sabemos que lá é toda em vidro e nós podemos também adorar e algumas vezes também expomos, fazemos adoração ao Santíssimo, mas pode adorar no sacrário, está lá no sacrário em corpo, alma, sangue e divindade. Quem puder, quem mora próximo lá, não puder vir à paróquia ou à Capela Padre Pio, também adora lá na Capela Nossa Senhora das Ataduras de Nó. E quem não puder ficar rezando em casa, Deus sabe o motivo de cada um. Então vamos começar com o livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo dizendo, ouve a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei a cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamarem, não te darão respostas. Dirão então, esta é uma nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de Deus, de sua boca. Veja que esta leitura do profeta Jeremias, ela vai nos mostrando que muitas vezes as pessoas não aceitaram a voz de Deus, viveram por caminhos errados, como ele diz, até hoje, desde o tempo lá dos profetas até hoje. Ele falava hoje, no tempo do profeta Jeremias, mas nós falamos hoje, o atual. Muita gente não quer escutar a voz de Deus. Lamenta o comportamento dos judeus, não ouvir a voz de Deus. E nós lamentamos muitos hoje não escutar a voz de Deus. Deus ordenou que os judeus o obedecessem e que fosse seu povo, mas eles não ouviram, não quiseram ouvir. Os judeus seguiram seus próprios pensamentos maus, em vez de seguirem a voz do Senhor, a voz de Deus, a voz do Pai. Não escutaram o Espírito Santo, não escutaram a Deus. Deus enviou seus profetas para os judeus, mas eles não os ouviram. Os judeus tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. A verdade foi destruída e desapareceu dos lábios dos judeus.
A importância de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas nos traz a sabedoria, a graça de como andar, de como caminhar em busca desta felicidade que é o próprio Deus. A importância de não fechar o coração para a voz de Deus. Não fechai o vosso coração para Deus. A importância de não seguir as perversidades dos pensamentos, muitas vezes pensamentos desviados, como a leitura do profeta nos mostra, pensamentos desviados. Não segue a voz do pastor, não segue a voz de Deus. Há uma relação estreita e funcional entre o objeto e o objetivo. Quando alguém se serve de uma cintura ou de um vestuário, o cinturão de linho puro significa linho nobre, usual e cultural. O que o profeta Jeremias está questionando nesta ação simbólica é a felicidade do povo de Deus, é você viver a aliança com Deus, é você sentir a presença de Deus, é escutar a sua voz, a voz do pastor. Porque Deus falou a Jeremias: descer à casa do oleiro. Na Bíblia, Deus ordenou a Jeremias que descesse à casa do oleiro para ouvir sua palavra, para que ele moldasse a vida do profeta e do povo de Judá. Ele vai lá na casa do oleiro, e lá você escuta a voz do pastor, a voz de Deus. É a importância de aceitar a correção de Deus. Mude de vida, meu irmão. Santifique-se. Busque a glória e a graça do Senhor, para que juntos caminhemos em busca do pastor, em busca dos verdadeiros caminhos. Nós somos as ovelhas de Deus, nós somos o caminho, por isso precisamos escutar a voz de Deus para ir em frente, deixar que o Espírito Santo sopre aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Deus está falando, dia após dia. Veja, todas as vezes nós escutamos a palavra de Deus, que nós escutamos o Evangelho, que caminhamos em busca da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, dos exemplos que Ele nos deixou, nós estamos em busca da nossa felicidade, estamos em busca da vida eterna. Veja o Salmo 94. Oxalá ouvisses hoje a voz de Deus, não fechei os vossos corações. Oxalá, que ótimo, vocês ouviram hoje a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, escute Deus falar ao seu coração. Deus está querendo falar com você agora, neste momento. Deixe Deus entrar na sua vida, na vida da sua família. Veja esse tempo quaresmal, tempo de conversão, tempo de consciência, tempo de viver verdadeiramente esta abertura para o amor de Deus. Meu irmão, converta o seu coração. Vindes o tempo de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Caminhe com alegria, seguindo os passos do Senhor. Vinde, adoremos e prostremos por terra e ajoelhemos ante o Deus, aquele que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Veja, hoje é dia de adoração, né? Quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo. Ajoelhemos diante do Santíssimo, do Sagrado Coração de Jesus. Sejamos caminhantes, seguimos esta ovelha, porque ele diz aqui no Salmo. Ele é a nossa ovelha e é o nosso pastor e nos conduz com a sua mão forte, com a sua mão de amor, de alegria. Oxalá ouvisse hoje a sua voz. Não fechei os corações como em Meriba, como em Massa no deserto. Aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Veja, Deus mostrou milagres acontecer, viram as obras de Deus, mesmo assim não acreditaram, afastaram-se, viveram
de uma forma indigna. Oxalá ouvisses a voz de Deus, meu irmão. Abra o coração para Deus, escute a sua voz. O Senhor julgará a terra e todos os homens bem-aventurados é aqueles que o Senhor ensina e castiga. O Senhor não rejeitará o seu povo, mas destruirá os seus iníquos. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecentemente. Deus nos mostra o caminho. Tende a voz do meu clamor, Rei, ó meu Deus, pois a ti orarei. Em todos os momentos, pela manhã, escuto a tua voz. Pela tarde, ó Senhor, escuta a tua voz. E prestarei a ti a minha oração e vigiarei, porque tu não és um Deus que tem prazer da iniquidade, nem contigo habitará o mal, só a alegria e a graça. Oxalá ouvisses hoje a voz do pastor, a voz de Deus meu. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte é bem armado e guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele, vence, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está contigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então vejamos mesmo, meus irmãos. Como eu falei no início, primeira leitura, profeta Jeremias, Salmo 94 e o Evangelho de Lucas, ele vai nos mostrando que devemos realmente nos converter para Deus. Jesus expulsa o demônio em nome de Deus e não em nome do inimigo. O reino de Deus está presente em nós, e quem está com Jesus e segue os seus ensinamentos está no caminho do reino de Deus. A desunião é o mal que impede a compreensão e o conhecimento entre as pessoas. A resposta de Jesus mostra o absurdo do argumento de quem o conduz e de quem o contradiz. Reconhecer o dedo de Deus nos milagres da vida é distinguir a chegada do reino de Deus. A prática libertadora de Jesus restaura a dignidade e a liberdade das pessoas. Jesus veio ao mundo para libertar todos que estão retidos sob o poder do encardido. Aqueles que estão em paz com os seus irmãos, estão em paz com Deus e consigo mesmo. A resposta de Jesus mostra o absurdo do argumento de quem contradiz.
Aquele que está em paz está com Deus. E os outros tentando impedir-lhe pedindo um sinal do céu, mas conhecendo ele, seus pensamentos, Deus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida entre si mesma cairá. Vejamos, quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Cada vez que os textos nos falam do demônio, nos sentidos da destruí-lo, de Deus afastar, ele nos traz um sentido de incômodo. Em todo caso, é verdade que o mal existe e que tem raízes tão profundas que nós não podemos conseguir eliminá-las totalmente. Vejamos, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, assolado. A casa que tiver confusão, que tiver discórdia, cairá. Lucas fala do perdão dos pecados. Dívida ou pecados são sinônimos, isto é, refere-se à mesma coisa. Quem peca é como quem não paga sua dívida, isto é, devedor de amor ao próximo e a Deus. Daí que Jesus ensina que se Deus perdoa, eu também devo perdoar. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo se ajunta espalha amor. Não existe meio termo. Se não estamos com Deus, estamos com o seu adversário, estamos com o diabo, e não é por falarmos o nome do Senhor que quer dizer que estamos com Ele, mas sim se estamos fazendo as obras dEle, se vivemos segundo a sua vontade, a sua palavra, aí sim estamos verdadeiramente com Deus, com o Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos nós que estamos participando deste momento na web rádio, que desça a bênção do Deus rico e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Caia em paz, que Deus abençoe e continuemos nessa Santa Quaresma.